povo de Deus, povo abençoado do Senhor, graça e paz, amados. Bem-vindos ao nosso encontro semanal. O título da nossa lição de hoje é Evangelização na vizinhança. Eu vou repetir. Evangelização na vizinhança. O nosso texto bíblico, amados, está em Atos, capítulo de número 1, do versículo de número 1 ao versículo de número 8. Então eu convido você aí a abrir a sua Bíblia, abrir a sua mente, sobretudo, amado do Senhor, abra também o seu coração, ok? Atos capítulo 1 do 1 diz: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita o reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai que, disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhe: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber tempos ou estações que o Pai estabeleceu para o seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra, a palavra do Senhor. Meu irmão, nós temos para a nossa lição de hoje 3 objetivos. O primeiro é reconhecer a importância que se deve ser dispensada aos vizinhos no que se refere à propagação do Evangelho. Segundo objetivo é entender que a tarefa da anunciação do Evangelho inclui também a vizinhança. E terceiro e último objetivo, meu irmão, é utilizar algumas sugestões para evangelização da vizinhança. Pois bem, antes, da sua ascensão, Jesus, ele deu ordem aos seus discípulos a respeito, amados, do discipulado e da evangelização do mundo. Isso está em Mateus 28, versículo 19, a grande comissão. E nós sabemos perfeitamente que as últimas palavras de alguém antes da sua partida possuem um peso de responsabilidade muito elevado. Aqueles que as ouvem, meu amado, tornam-se encarregados do seu pleno cumprimento. Então, antes de partir, Jesus, ele ordenou, ele disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então veja você que essas palavras, irmãos, elas nortearam as ações da igreja ao longo da sua história. Mesmo com inúmeras dificuldades, o mundo conhecido da época apostólica foi impactado e alcançado pela pregação do Evangelho. Porém, Cristo ordenou à igreja, irmãos, que fosse aos confins da terra sem ignorar Jerusalém. Foi o texto que nós lemos,
Atos 1, versículo 8. Primeiro, eles tinham que anunciar o evangelho em Jerusalém. Ou seja, aos seus vizinhos. E você vê que essa referência à Cidade Santa, ela pode significar o chamado, amados, para evangelização, ou que a evangelização, ela deve começar primeiro pelos que estão mais perto, pelos nossos vizinhos. Eu queria que você deixasse a ficha cair hoje. Há sobre os seus ombros, amados, a responsabilidade de evangelizar os seus vizinhos. Então, o primeiro ponto da nossa lição de hoje fala da universalidade da mensagem do evangelho. Irmãos, o plano de Deus, escute isso, para a salvação da humanidade inclui todas as pessoas, sem exceção. João 3,16. E Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então veja que este plano de redenção é caracterizado por sua universalidade. O evangelho, amados, ele é universal porque não pode ser limitado em nenhum sentido, quer pelo espaço geográfico, questões históricas ou até mesmo culturais. O princípio da universalidade inclui a humanidade inteira, queridos. Cada ente humano, independente da sua condição social, tem acesso ao reino de Deus pela fé na pregação do Evangelho de Cristo. É isso que Paulo fala, aos Romanos, capítulo 1,16, quando ele diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus, olha isso, para salvar todo aquele que crê. Primeiro, judeus, e depois, o grego. Se você for aí em Efésios capítulo 2, versículo de número 8 e 9, diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem da graça, das obras, melhor dizendo, para que ninguém se glorie. Agora, veja você, meu irmão, veja você a responsabilidade que está sobre os seus ombros. Então veja, a visão que o apóstolo ele teve de uma grande multidão que não podia ser enumerada em pé diante do trono e diante do Cordeiro confirma esse raciocínio, porque a visão ela inclui pessoas, amado, de todas as nações, sabe? De todas as tribos, de todos os povos e de todas as línguas. Apocalipse 7:9. Já o apóstolo Paulo, ele sentenciou acerca da salvação de toda a gente. Ele disse que não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre. Ele termina o versículo dizendo assim: mas Cristo é tudo em todos. Meu irmão, é bom lembrar que a universalidade do evangelho não tem relação com a heresia do universalismo. Isso tem que ficar muito claro. Os universalistas ensinam que o conceito de condenação eterna é incompatível com a existência de um Deus amoroso e bom. Ou seja, Deus não pode levar ninguém à condenação eterna, porque ele é amoroso e bom. Só que eles se esquecem de que o mesmo Deus apresentado nas Escrituras como bom e amoroso é também justo, meu irmão. Dessa forma, estes dois atributos têm o mesmo peso
no caráter de Deus. Ele é amoroso e justo na mesma proporção. Aí nós temos aí, dentro do primeiro ponto da nossa lição, o subtópico que diz, ou que fala, né, sobre o caráter universal de Deus no Antigo Testamento. Meu irmão, ao longo, ou melhor, logo ali, né, no início do Antigo Testamento, o caráter universal de Deus pode ser verificado. No livro de Gênesis, né, Deus ele é apresentado como criador dos céus e da terra. Gênesis capítulo 1, versículo de número 1. A Abraão, ele fez uma promessa que inclui todos os seres humanos. Ele diz, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti, olha que coisa linda, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então veja aqui, que promessa gloriosa, irmãos. Que promessa extraordinária. Ei, a tua família, amado, a tua casa é abençoada por Deus. Aleluia, aleluia. Pega essa ficha aí, que nem os outros estão dizendo, pega essa ficha, guarda ela, meu irmão, no nome de Jesus. Outra coisa que nós não podemos esquecer é que ao retornar, né, do exílio babilônico, a Bíblia diz que aqueles que voltaram do cativeiro cantavam com alegria. O Salmo de número 126. O profeta Jonas foi alguém, amados, que encontrou grandes dificuldades para entender a universalidade do amor de Deus, o qual podia alcançar até os ninivitas. É claro, né, se eles se arrependessem dos seus pecados e voltassem para Deus. O livro dos Salmos conclamam toda a humanidade à adoração ao Senhor, meu irmão, por meio das seguintes palavras, que diz o salmista: celebrai ao Senhor todos os moradores da terra. Você vai também lembrar, né, que o rei Davi, ele ratificou o princípio da universalidade de Deus. Ele mesmo declarou: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então tá aí, irmãos, o caráter universal de Deus no Antigo Testamento. Mas nós temos também, né, que ver o caráter de Deus no Novo Testamento. Irmãos, o que me vem à memória, né, é que ao escolher os seus 12 apóstolos, Jesus disse-lhe uma orientação muito clara. Disse que, de preferência, procurasse as ovelhas perdidas da casa de Israel antes das demais, meu irmão. Percebe a orientação de Jesus? Bom, vocês podem até ir em outros lugares para ganhar almas, para evangelizar. Porém, vocês precisam começar pela casa de Israel. Mateus capítulo 10. O Senhor orientou, irmão, dessa maneira, porque haveria de chegar o momento, né, o momento certo, para que o evangelho ele fosse transmitido além dos limites daquela nação, alcançando assim quem? Os gentios em todas as partes. No tempo oportuno, o próprio Cristo, o próprio Jesus, ele pregou aos samaritanos, né? Veja que ele prega aos samaritanos, mas no tempo oportuno. Primeiro Jesus, ele anuncia, né, a palavra
as boas novas aos seus vizinhos. E você vê também que na ocasião em que esteve na região de Tiro e Sidom, ele operou, escute isso, ele operou maravilhas na vida de uma mulher Ciro-fenícia. Mateus capítulo 15. Cara, muito bacana, irmão, sensacional. Agora, a visão que o Senhor tinha da sua missão era de caráter universal. E relativamente a isso, o apóstolo João asseverou, meu irmão, que Cristo veio a todos que o receberam, né? E que foram chamados de seus filhos. E todos aqueles que creram no seu nome. Então veja que a expansão, queridos, da igreja no livro de Atos dos Apóstolos é um dos maiores argumentos sobre a universalidade do Evangelho no Novo Testamento. Amados, a recomendação de Cristo, dado em Atos capítulo 1, versículo 8, foi alcançada. E a palavra de Deus avançou, meu irmão, de maneira avassaladora no mundo gentil, chegando até Roma, a capital do império. Mas você não pode esquecer que antes de chegar a Roma, antes de chegar aos gentios, Jesus e os apóstolos fizeram questão de evangelizar os seus vizinhos. Ah, irmãos, há uma urgência, sabe, em evangelizarmos aqueles que estão ao nosso lado, próximo de nós. O segundo ponto da nossa lição fala da individualidade, sabe, da mensagem do Evangelho. Porque ao mesmo tempo, amados, em que a mensagem do Evangelho é para todos, ela também é para cada pessoa de maneira individual. Deus, ele se preocupa com a pessoa humana em todos os seus respectivos contextos e realidades. Veja, existe um olhar para os confins da terra? Sim, claro, existe, mas da mesma forma, existe um olhar para cada indivíduo especial para Deus. Se você for em Lucas capítulo 15, versículo 2, Jesus ele faz uma declaração poderosíssima, meu irmão. Ele diz: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Caramba, que coisa sensacional! Por isso que o texto de Atos diz: tanto em Jerusalém como nos confins da terra. Irmãos, os salvos estabelecidos em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, eles estão no mesmo patamar e possuem o mesmo nível de prioridade. Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Veja você, da mesma forma que os discípulos testemunharam nos confins da terra, em Samaria e na Judéia, eles deveriam testemunhar, irmãos, em Jerusalém. A operação do Espírito Santo, ela é efetiva, assim, independente, né, do lugar onde o Evangelho ele é pregado. Você percebe que há pessoas muito motivadas em relação ao avanço do Evangelho em outras culturas, né?
em outras terras distantes, cara. Você vê muitas pessoas animadas em evangelizar pessoas que se encontram a quilômetros e quilômetros de distância deles. Pessoas que estão até em outros estados. Pessoas que estão em outros países. Errado não. É certo. No entanto, irmãos, eles estão de braços cruzados no que tangem a evangelização dos seus vizinhos, cara. Meu Deus do céu, irmãos. Quando é que nós vamos, verdadeiramente evangelizar os nossos vizinhos? Talvez você não saiba nem o nome da pessoa que mora ao seu lado. De repente você divide o mesmo elevador, a mesma escada, mas nunca, irmão, nunca parou para uma conversa sadia, uma boa conversa. Nunca parou para, pelo menos, saber o nome da pessoa. Meu Deus do céu! Nós precisamos, irmãos, além de evangelizar, outras culturas, outras terras distantes, meu irmão, precisamos nos tornar especialistas em evangelizar os nossos vizinhos. Uma vez um amigo disse para mim o seguinte: você quer conhecer um crente se ele é um cristão verdadeiro? É se ele evangeliza a rua onde ele mora, o prédio onde ele habita. Aí você vai ver que esse cara realmente é um homem, uma mulher de Deus. Eu ouvi isso uma vez e me faz o Espírito lembrar agora. Bom, o terceiro ponto da nossa lição diz o seguinte: o meu vizinho, ele é o alvo também do amor de Deus. Por isso que eu tenho que evangelizar, irmãos. Por conta da convivência diária, com os nossos vizinhos, alguns cristãos não se preocupam em apresentar-lhes o Senhor Jesus. Não é isso mesmo? Os vizinhos, eles são alvos do amor de Deus e precisam, irmãos, ouvir o evangelho para que creiam e sejam salvos. Quanto a isso, o apóstolo Paulo, ele registrou, ele diz: e como crerão naquele de que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, veja você, irmãos, algumas decisões importantes, que vão favorecer o alcance dos vizinhos pela mensagem salvadora de Cristo. Eu quero apresentar aqui justamente isso, algumas decisões que eu considero também importante e que vai favorecer o alcance daqueles que estão mais próximos de você, dos seus vizinhos, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que você precisa entender e fazer para que alcance o seu vizinho é deixar Cristo reinar no seu lar. Meu irmão, isso é muito forte. Você nunca vai ter a autonomia de Deus para evangelizar o seu vizinho se esse Deus não reinar na sua casa primeiro. O método mais eficaz de evangelização ainda é, irmãos, o testemunho pessoal. Os vizinhos sempre observam o modo de vida e a forma, meu irmão, como os relacionamentos eles acontecem na casa do cristão. Eu vou repetir. Os vizinhos, eles sempre observam o modo de vida e a forma como os relacionamentos acontecem na casa do cristão. Meu irmão, isso é muito sério. Cada família está ao tempo todo emitindo sons, mensagens. Sendo assim,
nós precisamos observar quais são as mensagens que são produzidas na nossa casa. De que modo elas ecoam na vizinhança? São gritos, palavrões, ofensas ou louvores que glorificam o nome de Deus? Percebe? Cristo precisa reinar em nossa casa se queremos de fato ganhar os nossos vizinhos para Cristo, meu irmão. No nome de Jesus, deixe Cristo reinar no seu lar. E de repente, você não vai precisar nem de palavras. Você vai ganhá-los para Cristo sem palavra alguma. Aleluia. Segunda coisa que eu preciso fazer para ganhar o meu vizinho para Cristo, meu irmão, é mostrar preocupação com o lugar aonde eu vivo. O lugar onde um cristão reside deve ser transformado e influenciado de maneira positiva, meu irmão, pelo simples fato dele habitar ali. Há questões importantes no âmbito público que podem ser aprimoradas. De repente, a limpeza, a iluminação, a segurança da rua ou do bairro, meu irmão, manter a casa e o terreno onde está localizado limpo, meu irmão, uma forma de você chamar a atenção do seu vizinho para ti. Os muros pintadinhos. Meu irmão, isso irmãos, é um testemunho vivo de que alguém, sabe, que mora naquela residência, que é dono daquele terreno, tem Cristo verdadeiramente. Meu Pai amado. Então veja que detalhes simples, um muro pintado pode ser o testemunho vivo de alguém e uma maneira, meu irmão, de atrair a simpatia e a boa convivência. Então veja que a busca adequada de soluções para os problemas da coletividade valoriza os relacionamentos, gera respeito, gera simpatia por parte dos vizinhos. É o que Lucas, o médico amado, disse, meu irmão, em Atos dos Apóstolos, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Meu Deus do céu! E todos os dias o texto bíblico diz, acrescentava o Senhor à igreja. Oh, meu Pai amado, aqueles que haveriam de se salvar. Meu Deus do céu! Outra coisa que eu posso fazer, irmãos, que vai facilitar a evangelização na vizinhança, é ser um profeta de Deus para os meus vizinhos, meu irmão. Para de somente profetizar para crente. O cara vive profetizando para crente, mas nunca profetizou para o vizinho. E eu sei, você sabe que o cristão, ele é um mensageiro de Deus. Ele é um mensageiro dos propósitos de Deus aonde mora. Então, desta maneira, é necessário que ele fique atento ao seu modo de comunicar-se. Sabe por quê? Porque o vizinho está em tempo todo observando o seu modo de falar, o seu modo de comportar-se. Então, quanto a isso, Jesus mesmo recomendou: seja, porém, o vosso falar sim, sim, ou não, não, porque o que passar disso é procedência do maligno. Ei, meu irmão, escute uma coisa. A boca do cristão deve ser um manancial utilizado sempre para a edificação. Eu vou repetir.
A boca do cristão deve ser um manancial utilizado sempre para a edificação. Por isso, o sábio Salomão, né, também é conhecido como o pregador, ele declarou: a boca do justo é manancial de vida, mas a violência cobre a boca dos ímpios. Outra coisa, meu irmão, que eu posso fazer para ganhar o meu vizinho é demonstrar companheirismo na hora da adversidade. Oh, coisa boa! Irmão, no mundo pós-moderno, né, as pessoas vivem alienadas uma das outras. Infelizmente, cada um está voltado para a sua própria vida. E muitos se orgulham, de não incomodar os vizinhos. Porém, por trás desse tipo de conduta, meu irmão, está uma atitude de auto-isolamento, egoísmo, autossuficiência, falta de empatia. Meu Deus, não será possível compartilhar a vida em Cristo, meu irmão, se não houver interação com as pessoas. É fato que todos passam por muitas lutas, né? Muitas tribulações, muitas dificuldades, muitas adversidades. Muitas vezes, algumas situações se transformam em fardo pesadíssimos, sabe? De serem transportados. E é justamente nessa hora, meu irmão, que o cristão, ele deve marcar presença para mostrar que Cristo, ou que em Cristo, sempre há uma esperança. Aleluia! Aleluia! Outra coisa que você pode fazer para evangelizar o seu vizinho é manter a porta da sua casa aberta para recebê-los, meu irmão. Todo crente, sabe, deve cultivar o hábito de convidar os seus vizinhos para um almoço, para um jantar, um café da tarde na sua casa, meu irmão. Essa é uma ótima estratégia para falar de Jesus a ele, e pode também ser um momento apropriado para convidá-lo a ir na igreja. Eu já contei esse testemunho, né? Que numa conversa de menos de 1 minuto eu fiz amizade com um vizinho. 2 dias depois, eu acredito que foi isso, ele me liga e me convida para almoçar na casa dele. Fui, almocei, trocamos a ideia, nos conhecemos. Depois eu convidei ele para tomar um café aqui em casa, fortaleceu ali aquela comunhão, né? Bacana. E descobri que o cara, ele não era um cristão, e hoje ele já tem o desejo de fazer uma visita na igreja. Então você veja, um bate-papo simples no elevador gerou tudo isso, e o desejo de estar visitando uma igreja evangélica. Irmãos, o que nós devemos evitar ao máximo é ser pivô de conflitos com os vizinhos. E faz-se assim necessário que o cristão sempre se posicione como alguém pronto a pacificar quando as divergências ou os ânimos estiverem muito exaltados. É isso que Paulo recomenda em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 18. É bom, irmãos, que os crentes não se esqueçam de quem também, né, poderia precisar do socorro dos vizinhos no momento aí de dificuldade. Imagina, você precisa do seu vizinho, porém você não tem intimidade com nenhum deles. Olha que coisa estranha. Você lembra da viúva? Jesus falou: vai lá, pô, pega tudo que é panela emprestada. Imagine você, cara,
Se ela não tivesse uma boa convivência ali com os seus vizinhos, quem é que iria emprestar panela para aquela mulher? Hã? Ela só conseguiu reunir um número bacana de panelas, por quê? Porque ela tinha uma boa amizade com os seus vizinhos, meu irmão. Eu quero concluir dizendo o seguinte, ó, na verdade, devemos sempre, meu irmão, nos perguntar qual a melhor maneira de apresentar Jesus aos nossos vizinhos e às pessoas da nossa rede de relacionamento. Precisamos estar perguntando isso sempre, sabe? Precisamos estar orando em busca disso, do Senhor proporcionar um momento com o nosso vizinho, de forma que a gente consiga, né? Consiga anunciar Jesus para eles. Que o Senhor te abençoe e seja a boca de Deus aonde você mora.